Sejam super bem-vindas a mais uma aula do nosso projeto Moda Lucrativa. Essa é a nossa 34ª aula, um bate-papo de lojista para lojista, onde eu mostro para você a realidade, o que é possível aplicar nas lojas de moda, para você, dona de loja, não ficar desesperado com a falta de caixa. Bem, hoje o nosso bate-papo, eu vou compartilhar um slide para ficar mais visual para vocês. Nosso bate-papo hoje é exatamente sobre você postar, postar e não vender. Então, quando eu trago, deixa eu colocar aqui para vocês, quando eu trago, você posta, posta e não vende. Então, por que lá que seu feed está cheio de postagens, você faz postagens no Stories, mas nada acontece, mas nada de caixa entrar? O que que é? O que que nós vamos descobrir disso tudo? Então, tem algo por trás e nós precisamos entender o real motivo. Qual que é esse motivo? Bom, sejam todos, então, muito bem-vindas a esse nosso bate-papo. É sempre um prazer encontrar com você, lojista. É muito bom realmente ter você aqui e que essa nossa aula, eu sei que vai mexer com aquela ferida que sempre nós temos ali, que dói um pouquinho, que é o quê? Aquele sentimento da gente postar, a gente postar, postar e não ver o dinheiro entrar na gaveta, não é assim? Então, juntas aqui nesse bate-papo, nós vamos descobrir o que que está travando esse seu caixa e como vamos destravar de uma vez por todas, de uma forma mais leve, mais contraída, com exemplos aqui para que fique, para que você consiga fixar melhor para o dia a dia aplicar aí na sua loja, tá bom? Bem, para quem não me conhece, quem está chegando agora, eu sou Michele, eu sou mentora de donas de loja e eu ajudo essas donas de loja de moda a adicionarem 10 mil ou mais por mês no faturamento da sua loja com picos de vendas, tá? Tô sempre usando estratégias práticas que funcionam de verdade, sem complicação e que caibam em qualquer cidade, seja sua cidade muito grande, seja cidade muito pequena, tá? Então é algo que eu aplico nas minhas lojas que eu trago sempre para vocês. Então, meu compromisso é realmente te dar, né, um caminho, uma direção, um mapa do tesouro para você conseguir alcançar o seu objetivo de ter mais vendas recorrentes, de ter um caixa mais robusto e, claro, conseguir ter esses sonhos realizados, esses desejos que você, como lojista, o dia que abriu sua loja, né? Olha, eu quero isso, então você conseguir alcançar esses objetivos. É uma loja que realmente vai te dar lucro e também orgulho, tá? Esse é o propósito que eu sempre falo. E o que é que nós vamos ver hoje nesse nosso bate-papo? O que é que nós vamos descobrir? Primeiro, qual que é o real motivo que está ali atrás do posto, posto, mas não vendo? Que motivo é esse? O erro invisível que a maioria, eu vou falar que quase que 99% das donas de loja cometem e nem sonham que está cometendo. Erros pequenos, erros sutis, mas que a gente no dia a dia, no corre, a gente não para analisar, a gente não para entender e verificar o que a gente pode fazer de melhor. E o pulo gato que eu falo, que é exatamente como que a gente vai transformar um simples post em uma venda de verdade. Então, eu recomendo que fique até o final, porque vai ser uma virada de chave. Você vai começar a entender exatamente onde que o parafuso precisa apertar naquele ponto que está mais frouxo, mais soltinho ali. Então, eu vou mostrar, eu vou apresentar para vocês esses parafusos que precisam serem ajustados. Mas antes, eu preciso te contar, eu gosto muito de contar histórias, né? Para quem me conhece, eu vou contar a história da Fernanda. Fernanda, gente, talvez eu gosto de contar porque talvez vocês se inspirem nessas lojistas, nessas donas de loja que passaram por esses momentos difíceis e que superaram e que conseguiram virar a chave, apertar alguns parafusos ali e hoje estão felizes da vida com o resultado das postagens e das vendas, tá? A Fernanda, ela um dia me ligou, bem assim, desesperada. É uma dona de loja muito guerreira, muito batalhadora. Abria loja, limpava loja, atendia cliente, arrumava vitrine, fazia as compras, gravava muitos stories, colocava muito post. Então, assim, o perfil dela era muito movimentado, mas no final a grana não entrava. E ela me ligou realmente, Michele, por favor, me dê uma orientação. Porque o que que acontece? Eu estou postando, postando, e no final do dia, o barulho era só o quê? Que é barulho de grilo, né? Cadê as vendas? Nada das vendas acontecer.
Então, quando ela me enviou essa mensagem, eu fiquei pensando, gente, é bom, né, a gente ter dúvidas e a gente ter a humildade de perguntar, porque se uma pessoa pode ajudar a outra, olha como que todas podemos crescer mais. É muito mais gostoso, né? Então, quando ela me perguntou se eu conseguia explicar para ela por que isso, que ela faz muita postagem, faz muitas stories, muitos rios, fazia posts, mas assim, a conversão nas vendas não estava acontecendo. Eu falei assim, olha, essa resposta que eu dei para ela é a que eu quero dar hoje para você, para que você ouça com todo carinho, tá? De forma que realmente você entenda de verdade o que pode estar acontecendo. Primeiro, você pode estar postando, mas não estar conversando com as suas clientes. Ou seja, você está mostrando uma peça, por exemplo, uma blusa, mas não está conversando com essa mulher que vai usar essa blusa. Você, de vez em quando, ou às vezes sempre, aparece nos stories, mas não cria aquela amizade com a sua cliente. Às vezes, você mostra aquela coleção nova, mas não fala um motivo bom ali para aquela cliente desejar a peça. Então, quando a Fernanda mudou essa chavezinha, entendeu que era preciso ter estratégia nas postagens, usar picos de vendas para trazer esse engajamento maior nas redes sociais, ela viu o quê? Ela viu o algo mágico que ela fala acontecer. Michele, parece que é magia, mas não, gente, é só o quê? Entender o contexto, aplicar para o resultado acontecer. Então, não é que mudou algo tão estrondoso, não, mas é a maneira com que ela estava falando com com as clientes dela. Isso é que foi a virada de chave para Fernanda. Mas aí eu quero, né? Eu gosto muito de pegar na mão de vocês para mostrar exatamente onde estão esses parafusos. Quais são esses parafusos? Então, quando eu trago que você está postando, mas não está conversando, é exatamente essa diferença, porque postar é fácil, mas vender tem que ter estratégia. Postar a gente posta, muitas vezes posta de qualquer maneira, mas se a gente não tiver estratégia na postagem, ela não vai vai ter a conversão das vendas. E aí, quando eu falo dos parafusos, né? Eu falo que eu gosto de mostrar, quero mostrar aqui, são alguns vários parafusos, eu trouxe 6 que são mais relevantes para você já começar uma mudança a partir de hoje na sua loja de moda, tá? Dona de loja, então, vamos lá que eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar exatamente quais são esses parafusos para apertar aí na sua comunicação para ter resultados. Então, chega de postar no escuro, gente, por favor, hein? Vamos começar a ter clareza nessas postagens, a forma de postar para você realmente vender mais. Por quê? Porque o tempo aqui é curto, tá? É muito curto. Eu não consigo passar tantos exemplos como tem dentro lá do projeto Moda Lucrativa, mas eu vou conseguir passar bons exemplos para vocês conseguirem entender e dar a virada e o ajuste necessário aí em que for preciso na sua loja, tá? O primeiro parafuso que eu trago para vocês é você não vende porque está falando com todo mundo. Como assim, Michelle? Como eu estou falando com todo mundo? Então, quando você está ali, gritando, né? Looks novos, posta um monte de fotos de mercadorias que chegaram, novidade, 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 não é assim? Não é algo vago? O que é que vocês acham? É algo frio, não é? Tá lá, novidade, 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 novidade. É vago. Então, tem uma mentorada minha, Andréia, que ela, por esse ajuste parafuso, ela conseguiu fazer uma diferença grande, tá? No resultado da loja. Ela tinha loja linda, tinha uma comunicação genérica, não era direcionada para o cliente dela. E aí eu falei, olha, se você não conseguir comunicar algo, vai ficar muito vago. Você traz a novidade, você traz o look, mas você não ensina, você não comunica o que você precisa para vender. E aí a gente precisou mudar esse direcionamento. Então ela pegava um blazer, postava o blazer bonito no corpo, e fazia o quê? Colocava no Stories, colocava no feed, fazia até um carrossel de blazer, né? Mas o quê? É lindo o blazer. E ela colocava assim, blazer lindo disponível, tamanho PMG. Aí, acontecia algo de venda? Muito pouco, tá? Muito pouco. Por quê? Porque ela não dava uma atenção na necessidade ou no desejo do cliente dela.
Então, o que que ela podia fazer? O que que ela começou a fazer? Ela começou a dar contexto àquela peça que ela estava apresentando. Se ela colocava aquele blazer, ela sempre colocava algo ali na foto para poder a cliente absorver o que que aquele blazer traria de benefício na vida dela. Então ela colocava assim, teve uma que ela colocou assim, para você advogada que precisa estar elegante no fórum sem derreter no calor, esse blazer de linho é a sua salvação. Melhorou, gente? Melhorou ou piorou? Ficou mais agradável, não ficou? Ela conseguiu chamar atenção para áreas específicas, para pessoas e clientes de determinadas áreas. Então, ela postava o blazer para executiva, ela postava o blazer para você que quer ir para o happy hour, do trabalho ao happy hour. Então, ela conseguia comunicar com várias clientes usando uma linguagem gostosa, uma linguagem que despertava atenção, despertava interesse da pessoa na compra. O vestido, por exemplo, sempre colocava vestido estampado, midi tamanho G. E colocava a foto, às vezes só a foto pura, às vezes a foto num corpo do manequim, né? Ou às vezes até foto de fornecedor, e achava que o quê? Que o cliente ia desejar rapidinho aquele vestido, né? Então, o que que ela começou a mudar? O contexto da comunicação. Um dia eu achei super legal que ela colocou assim: mães de meninos, esse vestido é para você. Perfeito para o aniversário do seu filho, para o filhão para você ir com o filhão no parque, confortável para você correr atrás dele e linda para sair nas fotos. Gente, eu fiquei interessada. Se eu sou mãe de menino, se eu sei que eu tenho que correr, que eu tenho disposição, que aquele vestido vai me dar leveza, vai trazer uma praticidade, eu vou querer ou não vou? Então, a comunicação, a fala, o jeito de expressar, a conexão, ela faz a venda acontecer. Isso que nós precisamos fazer nos nossos posts. Não deixar algo estático, morto lá, como se aquilo ali, aquele catálogo vai vender sozinho. Precisa ter uma comunicação. Então, um exemplo, por exemplo, um exemplo para eu dar para vocês. Se você que trabalha aí com jeans, né, tem a calça skinny, o que que você pode pegar e trazer para esse modelo? É um modelo muito prático, não é? Principalmente para quem tem um quadril mais largo. Então, quando você posta essa foto, não posta só a foto da calça no corpo, cria uma legenda, cria algo que vai chamar atenção, que vai despertar o interesse. Então, comunique com a sua cliente: olha, você que tem aquele quadril mais largo, sofre para encontrar um jeans que sirva na coxa e que não fique sobrando na cintura. Essa calça foi feita exatamente para você. A modelagem dela abraça as curvas sem apertar. Melhor ou não? Olha que comunicação. Se eu tenho as coxas mais grossas, se eu quero uma cintura mais ajustada, lógico que eu vou desejar essa calça. Opa, tá falando comigo, tá? Vai resolver um problema que eu tenho. Então, gente, quando eu passei isso para a André, né, sobre essas postagens, para ela ter essa mudança de contexto, ela falou assim: Michele, parece até mágica. As mulheres chegam na loja pedindo exatamente aquela peça que eu postei porque precisa de ir para o aniversário do filho, ou porque tem um contexto que eu coloquei ali e faz sentido para ela, então eu consigo entender melhor meu cliente. Então, quando eu falo não é mágica, eu falei, não, não tem nada de mágica, não. É algo que é estratégico. Estratégia é você pensar como postar, de que forma postar, para você trazer essa conexão maior. Então, vocês perceberam a diferença? Como que é postar frio, postar algo que conecta mais? Então, quando a gente faz essa conexão, a gente fala direto com a emoção, com o coração. A emoção vem de muito mais que a razão. Então, a gente conecta mais com as nossas clientes. Isso é sensacional, né? Bom, o parafuso 2. Qual que é o parafuso 2? Você mostra o produto, mas esquece do motivo. Olha, a cliente, gente, ela não compra roupa, não é verdade? Ela compra o quê? Uma solução para um problema que ela tem, a realização de um sonho, a realização de um desejo. Tem algo ali que ela vai para comprar, algo ela quer quando ela vai buscar uma peça na sua loja. Então, quando você descobre, quando você instiga esse desejo, ou instiga essa necessidade, fica muito mais fácil de vender, não é assim? Então, a gente sempre quer vender o quê? A peça que acabou de chegar, não é verdade? Mas aí, às vezes, a cliente fica, tá até perguntando, hein? Mas e daí? O que isso faz por mim? O que que essa peça faz por mim? O que que acontece que essa peça pode me ajudar?
E se você não dá contexto, não dá motivo, essa peça simplesmente vai ficar por ali, não é? Não adianta a gente só postar novidade, 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 porque por si só, às vezes não vende. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma blusa de seda, às vezes eu vejo muitos posts das lojistas, das donas de loja, da seguinte maneira: blusa de seda, 3 vezes de R$ 79,90. Só simplesmente assim. Agora, se você pode até vender, tá? Para quem está com um desejo imediato ali. Mas se você criar um contexto melhor, você começar a instigar a sua cliente a desejar aquela peça, fica muito mais fácil a venda. Então, imagina você falar para o cliente, né? Olha, você que tem uma reunião importante no trabalho, essa blusa de seda, ela vai passar aquela imagem de poder, de confiança instantânea, não é assim? É aquela peça que vai te deixar com a cara de rica, mesmo que a reunião seja por vídeo. Olha para você ver, gente. Essa reunião, essa blusa então me faz o quê? Me sentir mais poderosa. Olha que bacana que é, não é isso? Às vezes você tem lá uma foto de vestido simples, pronto lá, postou o vestido, e você vai querer que o cliente seja rápido na compra, queira comprar. Então, quando a gente coloca quando a gente mostra esse produto e mostra o motivo para essa cliente comprar, olha bem como fica diferente. Então, eu tô com um vestido, vamos imaginar que eu tô com um vestido preto, tá? Vestido preto, ele não tá saindo, ele tá lá no meu estoque parado, eu preciso fazer algo para colocar ele para fora, mas eu não quero dar desconto, eu tenho várias outras razões para você vender antes de você partir para o desconto. E o que que você faz? Vamos criar um contexto para esse vestido? O que que a gente pode falar desse vestido? Então a gente pode falar o quê? Olha, sabe aquele dia que você tem um evento de última hora e zero tempo para pensar nesse look que você vai? Tá pensando aí? Olha, esse vestido preto, ele com certeza vai te salvar. Ele veste bem, ele não amassa, ele te deixa prontinha em apenas 5 minutos. Gente, eu vou querer ou não esse vestido. Nossa, esse vestido é uma benção no meu guarda-roupa, não é assim? Quem não sempre tá, às vezes sai com pressa ou é convidado de última hora para uma festa. Então você criou um motivo para essa cliente desejar esse produto. Esse motivo vai levar a venda acontecer mais rápido. Então, tá vendo como que a gente precisa falar mais, falar melhor do produto, expor mais o produto para ele gerar esse desejo, para ele gerar essa motivação de compras? Por isso que a gente precisa fazer isso, tá? Quem mexe com calçados, né? Vamos imaginar um tênis casual branco. Meu Deus do céu, casual, tênis casual branco. Posto, um monte de tênis. Vários tênis casuais ali branco, mas eu não coloco um contexto. Imagina você ver um tênis casual, tá legal, tá num look completo ali, mas se eu colocar, por exemplo, é, cansada de usar só sapatilhas para trabalhar, olha aí, tem gente que usa só sapatilha, não tem? Esse tênis, ele tem uma palmilha super macia, um design minimalista que combina até com a alfaiataria. Puxa vida! Se eu uso peças de alfaiataria, se eu sempre uso sapatilha para colocar com essa alfaiataria, puxa vida, ela tá falando para eu colocar um tênis que vai ficar um design minimalista. Meu Deus do céu! Olha, e você ainda pode acrescentar, é conforto que seus pés merecem sem perder a elegância. Gente, eu vendo mais ou não vendo? Com certeza, né? Com certeza eu vou conectar muito melhor com essa cliente minha que está procurando sair só daquele óbvio que ela usa, daquele tradicional que ela usa, não é isso? Então, produto sem motivo é exatamente um item que você tem no estoque. E o produto com motivo é a solução que a sua cliente muitas vezes está esperando. Então, crie um motivo para a sua cliente desejar e querer aquele produto. É fundamental, tá? O terceiro parafuso que eu quero passar para vocês é exatamente que você posta no caos sem uma estratégia. Não é assim? Ah, gente, eu falo muito que às vezes a gente ser ocupada, a gente não vai pagar boleto, não é isso? A gente possa apostar exatamente como a gente fica correndo naquela esteira ali da academia. A gente vai suar muito, mas a gente não vai sair do lugar. Então, eu lembro perfeitamente da Ana, tá? Uma dona de loja que era a rainha da ocupação. Eu falava assim, Ana, como que você consegue? Ela postava 15 stories por dia, 15.
ela mostrava cada peça que chegava, fazia de tudo um pouco. Mas as vendas pingadas, eram pingadas, e o cansaço dela era muito grande. Por quê? Porque ela não conseguia vender o tanto que ela se esforçava. Ah, mas o que acontecia? Muitas vezes a culpa era dela confundir a audiência dela, porque a audiência não sabia em que prestar atenção. Então, quando eu comecei com ela fazendo uma primeira sessão para a gente identificar qual que era esse ponto que estava travando a Ana, eu falei assim: olha, vamos trocar esse caos de postagem por um plano, vamos seguir uma rota, vamos definir o que que a gente vai fazer por semana. Então, nós definimos o quê? A semana do lucro de trabalho. Então, em vez dela postar de tudo por 7 dias, ela focava na comunicação da semana. Então, essa comunicação girava em torno de um tema. Se ela tinha um tema que era looks de trabalho, então ela ia focar nessa comunicação para looks de trabalho. Então, na segunda-feira, por exemplo, ela postava um vestido de festa, na terça um short, na quarta postava um vestido. Pode postar? Claro que pode. Com estratégia pode. Com gerando esse conceito de desejo, de trazer a vontade do cliente comprar, beleza. Mas só que ela postava por postar. Ela postava para cumprir tabela. E aí, não vem resultado. Você cansa, mas não vem resultado, né? Assim? Então, vamos fazer uma coisa que fique mais fácil para você. Vamos fazer uma semana, vamos tentar fazer o que que a gente vai postar na semana? Ou o que que a gente vai postar na segunda, na quinta, segunda a quinta eu posto algo, de quinta a domingo eu posto outra peça. Então a gente começou a fazer isso. Então, por exemplo, né? 3 formas de usar a mesma calça de alfaiataria. Na segunda-feira ela mostrava isso. Na quarta, ela fazia uma live sobre como parecer mais profissional sem gastar muito. Olha como que era legal. Na sexta, ela oferecia um combo com desconto. Ou às vezes, gente, não era o desconto em si, tá? Ela criava uma sensação de desconto para cliente. Então, as clientes que trabalhavam, por exemplo, em escritório, elas sentiam o quê? Elas se sentiram vistas. Elas entenderam que a proposta né, que ela colocava ali fazia elas quererem ir até a loja pedir para produto. Então ela mostra às vezes um look na live e aí depois a cliente começa a procurar aquele look. Então ela consegue aumentar mais o faturamento dela. E ela não trabalhou mais do que ela trabalhava, mas ela o quê? Direcionou a energia dela. Onde que é que eu vou focar minha energia? Então, eu começo a trabalhar de forma mais inteligente. Quando eu posto com estratégia, tá bom? Esse é o terceiro parafuso que eu trago para vocês. O quarto parafuso é a sua cliente tá faltando motivo, né? Para voltar na loja. Então, a sua cliente não tem motivo para voltar. Por que isso, gente, que eu falo isso? A gente fala que a cliente ela só volta quando encontra um movimento, quando ela encontra uma novidade, quando ela encontra um relacionamento. Então, se a nossa loja está sempre na mesma coisa, com a mesma cara, não tem motivo para ela voltar, concorda? Parece o quê? Que é uma loja esquecida. Então, eu só posto quando tem novidades. Eu só posto quando o fornecedor me manda uma foto. Eu só posto quando eu estou inspirada. Aí, gente, vai ficar uma loja o quê? Esquecida. E aí, para eu passar de uma loja esquecida para uma loja inesquecível, eu vou fazer o quê? Eu posso, por exemplo, toda quinta-feira, sei lá, um dia da semana que for melhor para vocês, a X hora ter o nosso provador ao vivo nos stories. Olha que legal. Então é um encontro que vai ficar marcado para as clientes verem as novidades em primeira mão, para você também fazer essas clientes darem boas risadas juntas, porque quem já fez provador e como é, né, ao vivo ali, sem improviso, é muito mais gostoso, a conexão é muito maior. As pessoas falam, né? Ah, me mostra tal coisa, o que que você acha disso? Vai cobrir meu bracinho que é mais gordo? Então, ali tem aquela conexão verdadeira. Então, é criar um evento, criar um ritual para sua loja. Então, se você vai fazer um provador, por que não fazer toda quinta-feira? Se você vai fazer uma demonstração de algum produto, falando, né, sobre algum produto que seja no manequim, que seja mostrando na vitrine, coloque o dia da semana que você vai fazer isso. As pessoas começam a criar hábito, cria rotina, cria ritual. Então, isso faz o quê? Sua cliente pensar antes de pensar em outra loja, pensa na sua loja. Olha que bom que é.
Então, vamos mudar esse conceito. Vamos começar a criar essa rotina, criar esse evento, um ritual, pelo menos, para sua loja. Para cliente saber que todo dia X você faz algo na sua loja de diferente. O que que você vai fazer? O que que você está fazendo? Então, é muito importante a gente fazer, tá? O quinto parafuso, você tem vergonha de vender. Ah, meu Deus, isso é triste, né? Por que que eu falo isso? Porque você faz essa foto bacana, faz uma foto legal ali, faz até infletilei a foto, faz uma legenda gostosa, mas fica esperando a cliente adivinhar que você quer vender, não é isso? Então, gente, eu falo, por favor, guie essa cliente para compra, não é assim? Por quê? Porque se você posta uma foto linda ali da saia nova com a legenda, a primavera chegou. A pessoa, tudo bem, a primavera chegou, que linda a saia, né? Sim, pode ter alguém que vai querer? Pode, claro que pode ter. Mas fica muito mais fácil quando você tem aquele GPS para venda. Ou seja, é você comunicar mais e melhor sobre essa saia. Como que você pode fazer isso? Vamos imaginar que você pode falar assim: olha, eu tenho essa saia em três cores. Eu tenho preto, eu tenho verde, eu tenho rosa. Qual cor que você prefere ver no corpo? Comenta aqui que eu te mando a foto. Olha isso, gente, olha isso. Então, um post sem a chamada para ação que a gente fala, vai ficar uma conversa que vai morrer na praia. Então, nós precisamos fazer também esse ensejo da cliente ter um direcionamento para compra. Então, é isso que a gente precisa. A gente não precisa ter medo de ser chata. A gente precisa, não precisa parecer também insistente. A gente precisa ter medo de parecer chato ou insistente. Exatamente não. Mas a gente precisa o quê? A gente precisa dar o direcionamento. A gente mostrar que ela tem mais, que você tem mais opções para ela. Então, se você não guiar, a cliente não vai comprar. Então, chamada clara é muito importante. Vem buscar hoje, ou clica no link que eu me envie mais fotos para você. Chama no direct que eu vou mandar mais fotos. Gente, a gente não pode ter essa vergonha. E a gente tem muitas vezes essa vergonha. Então, vender não é ser chata, mas é ser clara. Tá vendo como que é? Porque às vezes você posta, mas lá no, até na Bicho não tem uma forma de entrar em contato com a loja. Então você precisa ter esse cuidado. E principalmente na hora de postar, instigar a pessoa a querer comprar naquele momento. Olha, a última peça, essa saia, essa modelagem foi muito coringa na loja. Eu já fiz reposição, mas agora eu não consigo mais. Essa é a última P ou a última G que eu tenho. Você que veste o tamanho 44, essa é uma peça coringa que com certeza você vai ter, vai ser chave para montar vários looks com ela. Então, se você gostou, me chama aqui que eu te dou mais detalhes sobre a peça. Ou eu envio um vídeo para você não ter dúvidas sobre essa peça. Olha como que você clareia mais para a pessoa querer comprar. O sexto parafuso, você não usa picos de venda. Ah, gente, esse é o coração do que eu ensino na minha mentoria, tá, gente? Eu amo picos de vendas. Eu amo loja com movimento. Quem não gosta? Quem não quer vendas constantes aí? Então, nós temos que criar motivos. E o que faz o dinheiro entrar rápido para o nosso caixa é exatamente esses picos de venda. Então, ficar esperando o cliente ter a vontade, o desejo de comprar, aí é contar muito com a sorte, não é mesmo? Então, quando a gente cria esses picos de venda, a gente cria necessidade de compra imediata. E como que a gente pode fazer isso? Gente, aí tem muitas ações, tá? São várias ações, inúmeras ações que tem até os mecanismos da gente fazer. Mas, por exemplo, tem a live da Bolsa Premiada, tem o Dia da Sandália Desejo, que a gente pode criar, tem a Batalha de Looks, o combo inteligente da semana, a venda secreta do WhatsApp, e são assim inúmeras ações que a gente pode fazer por aí, que a gente vai ter picos de venda constante na nossa loja, vai fazer o cliente ter essa movimentação de compras e, claro, a gente vai vender muito mais, né? Olha aí nosso ticket médio aumentando, nosso caixa agradecendo e a gente ficando o quê? Satisfeita. Por quê? Porque nós vamos ter que colher cada vez maiores e melhores resultados. Então, quando eu falo essas ações, elas fazem o faturamento da loja, como por exemplo na loja da Ana, da Fernanda, soltar de o quê? Ok para uau. Uau! Nossa, sensacional essa loja. Ela está sempre na frente, ela está sempre gerando movimento. Então, quando eu crio movimento, eu não fico esperando por ele.
é o faturamento que vai chegar. Então, como, né, eu vou fazer isso? É exatamente criando esse senso de urgência, de oportunidade, que a venda do dia a dia somente não vai ter. É por isso que a gente precisa de ter estratégia, tá? Então, esses foram os parafusos que eu coloquei, que eu mostrei para vocês. Espero que alguns deles que estejam bambos aí, né, você possa ajustar, você possa firmá-los mais e melhor para você ver o resultado acontecendo. Simples, né? Estratégia simples que eu passei para você, que você pode aplicar imediatamente a partir de manhã na sua loja. Não tem desculpas, tá? Chega de desculpas. Não dá para criar desculpas, porque eu mastiguei aqui para vocês entenderem, para vocês colocarem em prática imediatamente. E por falar em estratégias de ir, eu quero convidar vocês para quem está aí trabalhando demais, mas o dinheiro nunca está sobrando. Eu falo que às vezes não falta esforço, tá, gente? Mas às vezes está faltando uma certa clareza. E eu estou oferecendo para você, lojista, dona de loja de moda, um diagnóstico completo da sua loja. Gente, é exatamente para te mostrar de forma simples, de forma prática, onde que é que está vazando o faturamento. O que que você pode ajustar para vender mais todos os dias? Então, se você tem interesse, é só você agendar seu diagnóstico gratuito clicando lá no link da bio. Isso eu falo que isso é um grande passo, tá, gente? É você ter a humildade de poder pedir um auxílio. Um diagnóstico é muito gostoso, porque você vai dar esse primeiro passo para trazer e transformar a sua loja em um negócio lucrativo, para te dar, né, o orgulho e a estabilidade que você tanto deseja. E na próxima aula, eu vou também falar para vocês, que na aula, nossa, 35ª aula já, e meu Deus, quem está acompanhando aí todos os dias aí, que bom, né? Fico muito feliz todas as terças. É, com sinceridade, tá? Você já parou para pensar que, né, você trabalha, trabalha, e às vezes o dinheiro fica ali sempre faltando no final do mês? Quem nunca sentiu isso? Ou quem às vezes está passando por isso? Então, nessa próxima aula do Projeto Moda Lucrativa, na próxima terça-feira aqui no Zoom, eu vou falar sobre um tema que às vezes ninguém conta, mas que muda a forma e a saúde financeira de uma loja, que são os 3 erros que deixam uma loja sem dinheiro. E às vezes a gente nem percebe, tá? Então você vai começar a olhar essa loja sua com mais maturidade, com mais clareza, com mais visão de negócio. E aí dar esse primeiro passo para parar de apagar incêndio todos os meses. E aí eu falo que você precisa estar nessa aula, tá bom? Bom, e outra coisa que eu quero que você faça é se inscrever lá no meu canal do YouTube para que eu consiga o quê? Ajudar mais donas de loja. Quando você assiste o vídeo, quando você curte o vídeo, quando você inscreve no canal, compartilha esse canal com mais lojistas, eu trago nessas aulas sempre insights, conteúdos valiosos que trazem uma melhor uma rentabilidade para sua loja. E aí, gente, nós também ajudamos com isso mais lojistas a encontrarem esses conteúdos, a estarem tendo uma maior consciência sobre o que é ter uma loja, o que ela pode estar errando e o que ela pode consertar. Pequenos ajustes, pequenos parafusos, eles fazem total diferença. Então, compartilhe aí com a sua amiga. Se você ainda não é inscrita aí no canal, inscreve no canal do YouTube. Eu vou ficar muito feliz de ter você lá no canal, mas convide também outra lojista para estar com a gente, outra dona de loja que está precisando de mais conteúdos para realmente virar o jogo, tá bom? E aí eu deixo uma mensagem final para você. Então, se você hoje entendeu que postar não é o mesmo que vender, eu já vou ficar assim, muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Por quê? Porque você já deu esse passo gigantesco para ter uma gestão mais eficiente, mais madura, mais estratégica. Então, a sua loja, ela não precisa de mais esforço aleatório. Eu trouxe uma frase para vocês, tá? A sua loja, ela precisa de intenção, precisa de clareza, precisa de direção. Então, quando você entende o que realmente está por trás da venda, o que é o comportamento da cliente e como você vai trazer esse posicionamento através da sua rotina comercial, criando essa conexão, fazendo ela entender e desejar seu produto, gente, fica muito mais fácil, muito mais leve, né? Então você não nasceu para viver cansada, frustrada e presa no ciclo de postar sem retorno. Você nasceu para comandar uma loja forte, desejada e lucrativa.
E eu quero que você saia hoje desse bate-papo nosso, de lojista para lojista, lembrando de uma coisa, tá? Ninguém constrói vendas firmes sem construir uma presença real. Olha como que isso é forte, tá? Se você construir essa presença mais, né, de uma postura, de entender mais a cliente, trazer mais algo que vai conectar com ela, comunicar de uma forma mais assertiva para ela, fica muito mais leve os seus resultados acontecerem. Então, não é presença de post, mas é presença de estratégia, de consistência, de propósito. É algo que vai fazer realmente a diferença nas suas postagens. Quero agradecer muito vocês que estão comigo nesse bate-papo. Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui, tá? No chat, tá aberto. Quero muito que vocês também acessem o chat para responder o questionário sobre como foi esse bate-papo, para vocês também poderem indicar qual que é o próximo bate-papo que você gostaria, qual que é o tema. Que tema que está precisando trazer aí para te ajudar? O que que eu posso trazer e compartilhar com você, tá bom? É, realmente quero que você, né, esteja comigo na próxima aula. Muito feliz por realmente depois me contar, olha, Michelle, fiz alguma estratégia ali, deu uma virada de chave. Então, isso é muito bom, tá? Parabéns para você que está aqui, você está nesse caminho certo, tá dando esse primeiro passo importante para você ter um resultado melhor, e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Beijo no coração, nos vemos na próxima aula de terça-feira né, com energia, com vibração para realmente fazer a diferença aí na sua loja e no seu resultado real, tá bom? Fiquem com Deus, nos vemos na próxima terça.